queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos às 8h30 da manhã, você pode estar participando ali conosco. E no bairro da Vila Esperança, onde nós estamos, na Rua Antônio Venâncio Lopes, 2034, você é o nosso convidado especial a estar conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. Portanto, é preciso que você seja um aluno assíduo de nossa escola bíblica. Estivemos estudando a lição passada, que foi a lição de número 2, que falou sobre esse novo nascimento. Falamos daquele diálogo, entre Jesus Cristo e Nicodemos. Nicodemos, a qual fazia parte do Sinédrio, e eram 71 pessoas que julgava. Era como um juiz no tempo de Jesus. Ele era uma pessoa política, um mestre, uma pessoa de muito conhecimento e muita influência. Então ele vai procurar Jesus de noite de forma mais discreta. Ele vai de noite, mas ele vai diante da luz, que é o Senhor Jesus, que se identifica com a luz. Então ele vai ali e Jesus traz uma mensagem, um campo teológico a qual ele não conhecia, que é a doutrina da regeneração, do novo nascimento. Falamos sobre esse nascer da água e do Espírito Santo. Quando uma pessoa nasce, é importante nós entendermos que ali é o nascimento físico ou biológico entre os pais. Mas o nascer da água e do Espírito que Jesus falou é o nascimento espiritual. Todas as pessoas que são ímpias, nós entendemos que eles nascem uma vez e morrem duas vezes. Nasce uma vez, que é o nascimento físico ou biológico, que vem de bios, e perceba que ele não nasce espiritualmente. Então ele nasce somente uma vez e não nasce a segunda vez. Agora o cristão é diferente. O cristão, ou seja, o ímpio, ele nasce uma e morre duas. Agora o cristão, ele nasce duas vezes, que é o nascimento biológico, e o nascimento espiritual, que é Zoe, o nascimento espiritual. Então ele nasce duas vezes e morre uma, mas se houver o arrebatamento da igreja, ele ficar até o arrebatamento, ele não vai morrer nenhuma vez. Porque quando Jesus vier, os nossos corpos serão apenas transformados. Aqueles que ficarem, lógico, até o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Então, Jesus falou sobre esse novo nascimento, nascer da água e do Espírito. Uma pessoa que nasceu de novo, ele é regenerado, ou seja, é ser gerado de novo ou gerado do alto. É o nascer da água e do Espírito. Quando uma pessoa nasce, quem educa ela é os pais. Então, uma pessoa cristã que nasce espiritualmente, ele passa a ser educado pelo Espírito Santo. Vai encaminhar, direcionar, reger a sua vida. E nós estamos estudando esse trimestre o Evangelho segundo escreveu João. Eu me emociono muito quando eu leio o Evangelho de João e tanto também as 3 epístolas do livro do Apocalipse. Porque quando nós vamos estudar sobre João, o apóstolo do amor, nós vamos perceber que ele foi o único evangelista que foi até o fim, que permaneceu com Jesus até a cruz, até o pé da cruz. Ele não largou nenhum momento. Então Jesus, pela lógica, lançou aos cuidados dele a mãe, a qual José nos leva a entender que ele já havia morrido. Então ele coloca a mãe dele, de Jesus, sob os cuidados de João, o apóstolo. Perceba que é algo muito relevante, E João é um dos mais íntimos do Senhor Jesus. Além dos 3 Pedros de água, João é aquele mais íntimo
do Senhor Jesus Cristo. Então falamos do encontro de Jesus com Nicodemos, com uma pessoa. Jesus não tem acepção de pessoas. E hoje nós vamos falar de um outro encontro com Jesus, com uma mulher samaritana. Hoje vamos estar estudando nossa lição de número 3, do dia 20 de abril de 2025. Vamos falar sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. O nosso tópico 1 vai esclarecer o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. O tópico 2, fazer com que os alunos compreendam que a verdadeira adoração é um ato de rendição total a Deus. E o tópico 3, integrar os princípios da adoração bíblica à vida de serviço e entrega a Deus. O que vai girar em volta de todos os tópicos, a palavra-chave é adoração. Queridos, mas vamos começar, falamos então do nosso tópico 1, esclarecer esse diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Essa passagem é usada muito em congresso de missões, em palavras missionárias, e também para evangelizar as pessoas. Até o próprio livro de João, né, foram feitas 8 bilhões de porções do Evangelho de João, que daria para evangelizar o mundo todo, né? Porque nós temos 7 bilhões e poucos habitantes no mundo. Então, se usa muito para pregar, semear a semente da palavra do Senhor Jesus. Queridos, quando o Senhor Jesus enviou os seus discípulos em Marcos 16:15, ele disse para que fosse pregar o evangelho a toda criatura, não aos filhos, mas a criatura. E também há uma ordem do Senhor Jesus, quando eles receberem esse revestimento de poder que viesse do alto. Perceba que agora eles vão com mais contento, eles vão com mais força, porque eles vão revestido. Então, esse revestimento de poder, né, é para potencializar a chamada. Não estou dizendo que quem não é batizado com o Espírito Santo não pode pregar o evangelho, não. Todos podem pregar o evangelho, quando nós lemos aqui Marcos 16:15. Só que Jesus, usando o apóstolo Lucas, o médico amado, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz que tinha que pregar o evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém é local, a cidade onde eles estavam. E ali em Jerusalém já havia pregado, porque lá em Atos 5:28, perceba que enchesse dessa doutrina toda Jerusalém. Então, não havia um que não estivesse evangelizado ali em Jerusalém. Judeia quer dizer um estado, e Samaria um país, confins da terra, todo mundo. Ou seja, o propósito do Senhor é que o evangelho fosse pregado até os confins do mundo. E perceba que havia uma certa aversão dos judeus pregar o evangelho em outro lugar, fora ali de Jerusalém, até que Deus usou o apóstolo Paulo para empurrar eles para fora por causa de uma grande perseguição. Então, as perseguições, ela nos tira do comodismo, mas aqui não é o foco aqui. O foco aqui é que Jesus, ele vai pregar para uma mulher samaritana, e essa mulher samaritana, ela vai evangelizar todos os homens da cidade. Ela vai causar uma grande influência. Por isso que eu sempre digo, quem prega para um não está pregando apenas para uma pessoa. Por exemplo, quem pregou para John Wesley não pregou somente para ele, pregou para milhares de pessoas. Então, veja que foi um poder da influência. Muito bem, queridos. Essa semana eu vi alguma publicação de uma pessoa católica falando sobre a mulher samaritana. E nessa publicação ela diz assim: a mulher samaritana foi ali no poço
em uma hora que ninguém estava lá. Porque ela diz assim, porque ninguém queria ficar com ela. Olha só, gente. Porque o costume-se de ir naquele poço, geralmente, era ou de manhã ou à tarde. Aquela mulher samaritana, ela foi naquele poço ao meio-dia. Porque realmente ninguém queria ficar com ela, ela tinha vergonha da sua situação. Mas ela não sabia que quem ia encontrar com ela ia ser o próprio Cristo. E eu quero passar aqui uma revelação para vocês no texto, tá bom? Sobre esse diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. O que eu quero passar para vocês aqui? É que à medida que Jesus vai conversando com a mulher, ele não perdeu tempo com outras coisas. Ele foi direto ao ponto, ele foi direto ao assunto. Também não chamou ela de prostituta ou adúltera, não, de maneira nenhuma. Perceba como que foi o nível de relacionamento entre essa mulher e Jesus. Abra sua Bíblia aí, João capítulo 4, versículo 9. Perceba como que é. Primeiro ela chama Jesus de judeu. João 4, versículo 11, ela chama Jesus de Senhor. João 4, 19, ela chama Jesus de profeta. João 4, 24, ou seja, 29, chama Jesus de o Cristo, o Messias e o Cristo. Perceba que, à medida que ela vai conversando com Jesus, ela vai aumentando o seu nível de relacionamento. À medida que nós dialogamos, conversando com Cristo, nós vamos aumentando o nosso nível de relacionamento. E aí, como é que está o meu nível de relacionamento com Cristo? O meu e o seu relacionamento com Cristo? Você está sempre falando com Ele? Você está sempre em diálogo com Ele? Perceba a revelação que o Senhor nos traz nessa passagem bíblica. E perceba que lá em João capítulo 4, se você ver do versículo 1 ao 4, momentos antes aqui da nossa leitura, você percebe que havia uma certa, como que se diz, uma certa popularidade. Jesus fugiu dessa popularidade. Havia um comentário de que João Batista batizava mais discípulos do que Jesus, ainda que ele mesmo não batizava os seus discípulos. Jesus então sai dali. Ele deixa ali a popularidade. Hoje muitos buscam popularidade, né? Mas Jesus deixou ali aquela popularidade, porque Jesus sabia que o importante é que o reino de Deus crescesse, independente de quem estivesse ali no trabalho. E Jesus então deixou a Judéia. Perceba, deixar, você sempre vai ver essa expressão, deixou a Judéia e foi para a Galileia. Depois você vai ver também a mulher samaritana deixou o cântaro e foi. Perceba que você vai ver sempre essa expressão. Deixar quer dizer uma renúncia. Jesus renunciou à popularidade para ir lá para Samaria, porque ele queria sair da popularidade para o anonimato. Ninguém estava ali com ele e até os seus próprios discípulos foram comprar comida. Ou seja, muitos se preocuparam com comida hoje e esquece as almas, né? Esquece as almas. Mas Jesus não, eu tenho uma comida para vocês. Depois vem, como não? Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Quando vocês estão preocupados com comida, Jesus está dizendo, eu estou aqui evangelizando. Jesus então, ele vai a Samaria, os samaritanos, eles eram muito violentos, eles eram cruéis. Havia-se um conflito ético, um conflito cultural, um conflito religioso entre judeus e samaritanos, que já vem de muito tempo. Perceba que veio o primeiro rei de Israel, Saul, depois veio Davi, depois veio Salomão e Roboão. Houve a divisão das tribos. A tribo do norte, Israel, e a tribo do sul, Judá e Benjamim, a qual se desvinculou. Esse reino do norte, Israel, foi os primeiros a ser levado para cativeiro. O cativeiro pelos assírios foi em aproximadamente 722 antes de Cristo, o rei da Síria foi ali e levou alguns cativos, só que ficou outros ali.
E esses outros que ficou, eles trouxeram nações diferentes. E ali houve-se uma mistura de raça, de etnia ali, judeus e samaritanos. Então, para os judeus, esse samaritano, que foi dado o nome de samaritano, eles eram impuros, porque houve-se uma mistura de raça. Porque toda mistura faz perder a identidade. Que aqui está um alerta para mim e a sua vida. Cuidado com as misturas, porque as misturas faz nós perdermos a nossa identidade, tá bom? Então, por causa desse conflito, vamos aí lá em 2 Reis 17, né? Por causa desse conflito, lá em 2 Reis 17, 24, desse reino do norte para o reino do sul, essas brigas já veio de muitos anos. Então, foi colocado um lugar em templo, lá no Monte Gerizim, porque Ebal é a maldição, né? Esse Monte Gerizim é Ebal, que é o da maldição, que fala lá em Deuteronômio. Então, colocaram um templo ali para eles adorar o Senhor, e eles aceitavam os samaritanos, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, e eles esperavam o Messias. Então, para concorrer com o templo de Jerusalém, qual tinha um templo também. Só que houve-se um templo, né? Que esse templo foi destruído. Uns 150 anos aproximadamente antes, foi destruído. Só que aí eles continuou adorando ali no monte. Por isso que há uma expressão lá em João 4. Vossos pais adorais neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém em que se deve orar, ela falando para Jesus. Aí Jesus falou que a questão não é o lugar, mas é a forma como vai adorar. Perceba que judeus, então, quando eles iam para Samaria, eles cortavam a rota. Eles cortavam a rota. E Jesus não, ele foi por um caminho mais curto. Ele passou pelo meio de Samaria, deixou a Judéia e foi para a Galileia, mas era necessário ele passar por Samaria. Judeus, quando ia da Judéia para a Galileia, eles pegavam um outro caminho, um caminho completamente diferente. Eles iam ali por Jericó, o Jordão, a Pérea, depois eles atravessavam o Jordão, e ali que eles iam para a região da Galileia. Mas eles não passavam por dentro de Samaria. Eles rodeavam. Tem muita gente cortando o caminho da minha e da sua situação. Tem muita gente cortando volta para não encontrar alguém que precisa de uma palavra lá em Samaria. Mas Jesus, ele não fez isso. Jesus, ele enfrentou, ele passou pelo meio de Samaria. Então, o nosso tópico 1 vai falar desse encontro, essas duas lições preciosas. Primeiro, era necessário, quer dizer, a necessidade de Jesus passar em Samaria. Veja o encontro com a samaritana que foi ali em Sicar, 2,5 km mais ou menos, né, ali de Jerusalém. Veja que ali estava a fonte de Jacó e houve-se um assunto ali sobre o local adequado de adorar. Havia um questionamento nessa mulher se era no Monte Gerizim ou se era em Jerusalém, se era em Samaria ou em Jerusalém. E aí, ponto 2, a necessidade do ser humano. Veja, essa mulher não foi ali por um simples acaso. Quem estava ali cansado, sentado à beira do caminho também, era o próprio Cristo que estava ali. E ele diz, dá-me de beber. E começa-se um diálogo, né? Um diálogo entre essa mulher e a mulher entre essa mulher e Jesus. Há um diálogo entre eles, né? Jesus mostra a ela um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Jesus falou para ela, se você tomar dessa água, você vai tornar a ter sede de novo. Mas da água que eu lhe der, ele fará uma fonte para jorrar para a vida eterna. Então, vê a necessidade dele passar em Samaria, a necessidade também dessa mulher. A necessidade do ser humano. Então, aqui nós vemos essas duas necessidades. E aí vem a questão do lugar de adoração. Se é em Jerusalém, os judeus, ou no Monte Gerizim, o samaritano. Então, Jesus mostra para essa mulher que não é questão de lugar. Porque o verdadeiro adorador não é questão de lugar, gente.
mas tem que ser em espírito e em verdade, ou seja, do mais fundo da alma, ou seja, de dentro, porque fala em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Perceba que é o nosso espírito entrando em contato com o Espírito Santo de Deus. Em espírito e em verdade, quer dizer, de dentro para fora. A verdadeira adoração é aquela que é dirigida a Deus, o nosso verdadeiro culto, porque é aquele que vem de dentro para fora, do fundo da minha alma, esse culto verdadeiro, não um culto falso. E quem que é a verdade, gente? A verdade é Jesus, em espírito e em verdade. Né? Então Jesus é assim, se é em espírito e em verdade, porque significa que o meu culto, o nosso culto ao Senhor, deve ser um culto verdadeiro, não deve ser um culto falso, né? Tem que ser um culto verdadeiro. Hoje as pessoas muitos não entendem o verdadeiro significado do culto e muito menos a adoração que nós vamos falar aqui, gente. Hoje se entende por culto, vou servir a Deus, aquelas 2 horas ali na igreja. Servir a Deus não é 2 horas. Eu vou buscar a minha bênção. Não é bem assim também. Deus tem bênção, mas eu vou lá com a intenção de cultuar ou buscar a minha bênção. E muitos entendem e acham que o culto foi bom. O culto foi bênção hoje, todo mundo caiu. Não é bem assim. É pula-pula e roda-roda. Isso não é culto. Isso é movimento, não é avivamento. O verdadeiro culto é quando nós adoramos em sinceridade, adoramos em espírito e em verdade. O tópico 2, ensina Jesus a respeito da verdadeira adoração, que não é a questão do lugar específico, não é uma questão geográfico, tá bom? Porque quando Jesus foi ali deixou a Judéia e foi a Galileia e era necessário passar em Samaria, Jesus quebrou alguns protocolos. Porque sabemos que Jesus quebrou protocolo, algumas regras éticas, sexuais, culturais e geográficas que os judeus eles tinham uma aversão sobre isso. Jesus quebrou as regras deles ali, não que ele quebra o princípio ou protocolo. Jesus ele venceu todas as barreiras, todas diferenciação éticas, culturais, sexual, porque um homem conversando com a mulher em público, ainda mais um rabino, não podia se conversar com a mulher publicamente. Então, da questão deles, Jesus quebrou algumas éticas deles ali, algumas barreiras, que aquilo que eles viam como barreira, Jesus quebrou todas essas barreiras para atravessar Samaria. E eu e você, quem sabe, nós estávamos em uma Samaria, e o Senhor Jesus visitou a minha e a sua Samaria. Jesus pregou para aquela mulher. Então é necessário que adoramos em espírito e em verdade. Jesus e a verdadeira adoração. Né? Perceba que embora locais físicos do Calvário do sepulcro vazio, porque a nossa verdadeira adoração está baseada na obra que Jesus fez lá na cruz do Calvário pela minha e a sua vida. É resultado daquilo que ele fez. Né? Quando participando da ceia do Senhor, por exemplo, é uma memória, mas é uma memória que está viva dentro de nós. Está viva dentro de nós. Então a nossa verdadeira adoração está baseada lá na obra de Cristo na cruz do Calvário, o substituto, né? O sacrifício de Jesus, o substituto dos nossos pecados. Então, Deus está preocupado não é por questão do lugar, porque o culto, nós vamos entender, não se refere ao lugar. Nós não adoramos a Deus só na igreja, nós adoramos a Deus aonde nós for, no nosso trabalho. A adoração na igreja é apenas coletiva, porque aonde nós formos, nós vamos adorar a Deus. Então não é questão do lugar, mas é a atitude dos adoradores. As minhas atitudes condiz com aquilo que eu estou fazendo. O importante é a forma, né? É a forma que eu estou adorando, né? Então perceba que Jesus, ele deixa Judéia e vai para a Galileia, né? Jesus tira foco do lugar para a pessoa. Então a questão não é aonde eu estou adorando, mas como e a quem eu estou adorando, tá bom? Então
Adoração bíblica, tópico 3. A adoração é chamada Ristá, em hebraico, que tem a ideia de um temor e reverência, admiração e respeito. E nós vemos a palavra latreia e adoração, quer dizer, latreia e proscuneu. Latrear significa o serviço. Então, uma adoração, gente, também está associada a um serviço. Porque quem está prestando um serviço não ao homem, mas a Deus, ele já está adorando. Quem está servindo a água, quem arruma os bancos da igreja. O próprio Senhor Jesus falou isso para Satanás. Mateus 4,10, adorar somente ao Senhor e só a Ele servirá. Porque quem serve está adorando, quem está adorando também está servindo. Existe aquela frase, quem não vive para servir, não serve para viver. Eu tenho servido a Deus. Se você tirar uma pedra do caminho, um espinho de alguém para não tropeçar e cair, você está servindo a Deus. Agora, proscuneu significa um ato de adoração, uma reverência. Jesus usou esse termo aqui, né? Em português, a palavra implica atribuir mérito ou valor a alguém, reconhecê-lo, render-se. Então, adoração é isso, é o me prostrar, é o se render ao Senhor. E aí o ponto 2, a adoração como um ato de rendição, quer dizer, tem um sentido de beijar, proscuneu também tem um sentido de beijar. Está associado a dobrar o joelho e prostrar-se aos pés ou com a testa em solo. A ideia que se tem aqui de uma submissão. Proscuneu é isso. Beijar fala no Salmo 2,12. Fala beijo ali. A ideia que se tem de beijo é você reverenciar, prostrar ante aquela pessoa, como muitos papas fazem perante os homens aí. E nós fazemos perante Deus. Né? Ponto 3, adoração como serviço a Deus. Perceba que há serviço e adoração. Que é a latrear, serviço, e adoração, proscuneu. Então, a Deus eu tenho que adorar e servir ao mesmo tempo. O nosso sacrifício de Romanos 12, rogo vós, pois, irmão, como diz o Mike, que foi nos pregar, o presbítero da nossa igreja foi pregar em nossa igreja, diz, quando Paulo está rogando, ele está de joelho implorando, insistindo, para apresentar um culto racional a Deus. O que é um culto racional? Eu tenho que saber quem eu estou adorando e a forma que eu estou adorando, o meu corpo em sacrifício. Mas ele usa a expressão ali, corpo, mas é espírito e alma também. O corpo ali fala dessa totalidade, corpo é soma também ali, fala dessa totalidade do meu ser. Entregar ao Senhor. Que diz o ponto 4 aqui, uma experiência interior de adoração. Como diz o salmista, o Salmo de Coré, o Salmo 42, como servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti. Se você for estudar sobre o servo, você vai entender que o servo, ele depende, a sua vida depende de água. Assim também eu e você, nós dependemos de Deus, queridos. Veja que aquela mulher dependia da água para sobreviver. E Jesus está dizendo para ela que ela depende da fonte de água viva para sobreviver também. O distanciamento do servo causa um odor terrível, que aí se torna uma ameaça e se torna vulnerável para os predadores. Os predadores atacar. Então, e quando ele sai correndo, o servo, ele se arrisca e vai até as águas, e ele mergulha na água. E aí não faz mais aquele odor. E aí ele sente um alívio. Então, como nós adoramos a Ti, nós sempre tínhamos um alívio para a nossa alma. Jesus diz em Mateus 1,28. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e encontrareis o que há descanso, alívio e descanso. Porque lá fala de alívio e também fala de descanso para a vossa alma. Então, o servo, ele depende de água para sobreviver. E assim, ou a corça, como algumas expressões, nós também dependemos de Cristo, né, para nós sobrevivermos. Então, professor, enfatize na aula sobre a verdadeira adoração. E você explique na sua sala de aula que a verdadeira adoração não se refere
a um lugar específico. Não importa o lugar que você se encontra, o prédio que você se encontra, ou debaixo de uma árvore. O importante é a forma. É a forma que eu e você, a maneira que eu e você estamos se rendendo ao Senhor. É a maneira correta que eu estou adorando ao Senhor. Né? Eu preciso adorar em espírito e em verdade. Ou seja, uma adoração verdadeira. Aquela adoração que vem de dentro para fora. Então Jesus visitou a sua Samaria, assim como ele visitou a samaritana e fez uma grande obra. Ele pode também alcançar a sua Samaria. Que Deus abençoe.